não é que isso aqui tá me quebrando o galho, comadre? Pois é, quem não tem cão, casa assim, ó, com Magic Touch da L'Oreal. Menina, isso aqui tá me salvando nessa quarentena, já que a loja onde a Joaninha compra as tintas do cabelo está tudo fechada. Ela não quer vender. E ó, eu já tô com 2 dedos de cabelos brancos aqui, sim. A minha raiz toda é branca. Não tem um fiozinho preto aqui pra contar do meu passado. Quem conta do meu passado aqui sou eu, que venho aqui e conto pra você até de religião. Sim, por incrível que pareça, um dia nessa vida eu fui super firme. Menina, eu segui a igreja assim, ó, religiosamente. Os mandamentos eu cumpria assim, ó, toda direitinha, toda bonitinha. Tudo aquilo que falava na igreja dos mormons, eu seguia assim, a lista, tudo bonitinho, assim, ó, nem café eu tomava, de tão firme que eu era na igreja. Inclusive, comadre, a gente, para ter amigos na igreja dos mormons, fora da religião, não pode não. Eles não recomendam pra gente não. Você tem que ter seus amigos somente na igreja. Casar. Não casa com gente fora da igreja, não. Eles não vão te incentivar. Eles vão tentar fazer com que você case com alguém da igreja, porque eles acreditam que é melhor assim, né? Vamos falar dessa forma para que você possa entender como foi o dia que eu encontrei um homem ateu e ainda me apaixonei por ele e ainda quis casar com ele. Pois é, mulher, porque quando a gente vem da igreja dos mormons, a gente vem com aquilo entranhado na gente. Aquilo entra de uma forma tão grande dentro da gente que a gente não consegue se livrar. A gente acha que aquele é o único caminho que vai levar à presença do Pai. Ateu, então, Nossa Senhora, esse, ó, mas os mormons falam em Nossa Senhora? Não fala. E como você acabou de falar Nossa Senhora? Porque meu marido fala muito Nossa Senhora, a gente acaba falando e também você vai entender o porquê dessa Nossa Senhora se você assistir esse vídeo até o fim. Aliás, não vou nem pedir clicar em gostei não, porque toda vez que eu falo de religião aqui, o que vem de gente pra me criticar que não tá no gibi, me tira do foco, volta pros mormons. E quando eu era dessa igreja, eu era assim, uma menina 100% firme na igreja. Até que um belo dia eu comecei a me questionar sobre várias coisas que eu via na igreja, comecei a discordar de muitas coisas e eu decidi me afastar por livre, espontânea vontade. Pronto, já afastada da igreja e trazendo comigo nas minhas costas ou na minha bagagem muitos ensinamentos dessa igreja que está comigo até hoje. Todas as pessoas que me conhecem um pouco mais vão sentir em mim alguns ensinamentos da igreja dos mormons. E aí eu encontrei um moço completamente ateu. E eu descobri que ele era ateu logo de cara. Porque a gente que é mormon, a gente vai aprendendo a pescar as pessoas. A gente vai, logo no início, a gente vai tentando puxar essas coisas de religião. E eu percebi que o meu esposo tinha várias dúvidas sobre religiões e principalmente sobre Jesus Cristo. Ele, nossa, nada ali batia, nada ali batia. Daí eu volto para casa meio triste, desanimada. Falei, nossa, esse cara não deve valer nada, um centavozinho. Esse homem deve ser sem caráter, não deve respeitar ninguém, não tem princípios, deve ser desonesto, imposto então nem vai pagar. Mas, comadre, alguma coisa me chamava para esse perigo. Sabe que a gente quando quer viver um perigo assim, quero ficar assim, viver assim, mas assim, iníqua possível. Iníqua é quando você está longe da igreja, assim que a gente chama lá na igreja dos mormons. E eu falei assim, vou viver essa aventura com esse pagão. Aí comecei a viver com esse homem. E de acordo que eu fui conhecendo melhor, eu fui descobrindo umas coisas estranhas nesse homem que eu fiquei meio assustada. Menina, esse homem, por várias vezes eu percebia ele muito honesto, muito certo. Em várias atitudes que ele tinha que ser as coisas assim, ó. Tem que ser que ele é assim até hoje, tá? Preto no branco, não pode sair nada nem um pouquinho fora daquela linha. Nada pode assim, ó, andar por um caminho estranho assim. Aí eu falei, ué, esse pagão aqui, esse anticristo assim, tão certinho com essas coisas assim, não tô entendendo. Menina, pra você ter uma ideia, no início a gente ia para alguns restaurantes ou fazendo compras em mercados assim, e muitas vezes ele percebia que a caixa, por exemplo, tinha dado para ele 1 centavo a mais.
Aí ele reclamava com a caixa e falava assim, olha, eu tenho 1 centavo aqui, eu tenho alguns centavos aqui a mais. Aí ela falou assim, olha, sinto muito, mas eu não tenho um troco exato para dar pro senhor, então eu preferi dar esse pouquinho a mais. Ele falou, não, 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 não. Deu dinheiro a mais para ela, para que ele não ficasse em dívida com ela. Eu falava encafifada, falei, nossa, que é isso? Esse homem é muito certinho demais, será que tá certo isso? Será que ele é realmente um anticristo? Um pagão que não acredita em Cristo? Que história é essa? E aí eu comecei a ver nesse homem outras qualidades. Por exemplo, amigo, ele é um amigo muito fiel. Ele não é um homem de muitas amizades, mas o amigo dele, ele é muito fiel e muito honesto. Pai, eu nunca vi um homem tão pai como esse. E comadre, eu comecei a me perguntar se realmente uma pessoa que não acredita em Cristo simboliza desonestidade, mau caratismo, péssima pessoa, péssimo marido, péssimo amigo, péssimo pai, uma pessoa desonesta. Eu comecei a me questionar sobre isso, porque era isso que eu pensava quando eu estava na religião. Era exatamente dessa forma que eu acreditava, que pessoas que não acreditavam em Deus, em Jesus Cristo, eram pessoas completamente desonestas, eram pessoas completamente sem caráter. E esse homem me provava dia após dia que não, que ele seria e que ele é o melhor homem da minha vida. E aceitando esse desafio da vida e vendo esses exemplos desse homem, eu fui me envolvendo e me envolvendo e me envolvendo com ele até que eu me torno completamente apaixonada por esse homem. E durante um tempo nós chegamos à conclusão que seria melhor para o nosso relacionamento nós não tocarmos assunto nem de religião, nem de Jesus Cristo e muito menos dessa trindade que foi me ensinada na Igreja dos Mormons. E aceitando também o desafio da vida, eu comecei a quebrar a palavra de sabedoria. O que é palavra de sabedoria, Joana? Palavra de sabedoria são uns ensinamentos que tem na Igreja dos Mormons que a gente não pode fazer. Por exemplo, tomar café. Eu comecei a tomar café por incentivo dele. Até o café eu tomo 1 ou 2 cafés por dia, eu me sinto bem. O café me dá uma certa energia. Voltei a tomar um pouquinho de álcool, eu já tomava antes, tá? Mas quando com ele sempre acontece a gente tomar um copo de vinho juntas. E eu comecei a não me sentir mal. E nós tínhamos parado completamente de falar em religião, em Jesus Cristo, em Trindade, até que um dia nós fomos em Lisboa. Lisboa lá em Portugal, tá? E lá em Lisboa eu senti muita vontade de conhecer Fátima. E aquela vontade foi aumentando, aquela coisa foi me chamando. Eu falei assim, Olaf, vamos para Fátima, vamos conhecer esse local aqui. Vai ser interessante fazer um vlog lá, acho que vai ser bom para o nosso canal. E aí eu resolvi ir. E quando nós chegamos em Fátima, eu já senti algo diferente. E imediatamente eu vi a lágrima saindo do olho do meu esposo. E ele sempre tentava disfarçar, eu não quis perguntar, e a gente foi entrando, andando ali, conhecendo toda em volta da igreja, tudo muito simples, nada de extraordinário. Mas a paz que aquele lugar tem e que tinha naquele momento foi incrível para nós. Até que naquele local o meu esposo olhou para mim e falou assim, hoje eu começo a acreditar em Jesus Cristo. Mesmo tendo algumas dúvidas, será que realmente ele nasceu de uma virgem? Será que realmente toda essa história contada dele é real? Mas hoje, mesmo com todas essas dúvidas, eu começo a acreditar em Jesus Cristo e em Nossa Senhora. E nesse mesmo dia, nós fizemos uma oração de agradecimento. E a paz que nos envolveu naquele momento foi uma das coisas mais lindas, mais incríveis de todo esse tempo que estamos juntos. Foi uma coisa assim envolvida de lágrimas, mas não de choro, lágrimas de emoção, de uma coisa assim muito pura, muito santificada. Que nós saímos de lá nos sentindo muito bem. Eu dando chance ou dando oportunidade de deixar com que
que outras religiões, como a Igreja Católica, que tem como a imagem da Nossa Senhora como um símbolo de espiritual tão grande, respeitando esse símbolo, e meu esposo acreditando em Jesus Cristo. E daí nós dois começamos a escrever uma outra parte da nossa história. Mas uma coisa que eu aprendi vivendo com um pagão, que religião e caráter não é a mesma coisa. Religião e honestidade também não é a mesma coisa. Que Jesus Cristo e honestidade, caráter e postura pode sim somar na sua vida? Pode sim. Mas que Ele, Jesus Cristo, não é responsável por nenhuma atitude minha ou do meu esposo. E que quando você deixa o Espírito Santo agir na sua vida, muitas coisas incríveis podem acontecer, como foi e como é o meu relacionamento com um ateu ou com um ex-ateu. Então, eu acho que a gente perde muito tempo em julgar as pessoas simplesmente por nós acreditarmos que aquilo seria errado. E eu saio de Fátima dando uma chance para conhecer tudo o que seria diferente. Tudo aquilo que eu aprendi, talvez na igreja que seria errado, hoje em dia eu dou uma oportunidade para mim mesmo. De conhecer, de ler, de buscar informação antes de julgar qualquer pessoa. Agora, viver com um pagão igual a esse homem que eu conheci alguns anos atrás foi uma das melhores coisas da minha vida. E uma das experiências mais lindas que tivemos juntos foi lá em Fátima, no dia que ele conseguiu ver algo que quem sabe um dia ele vem aqui contar pra você, certo? E eu sou a sua Joana Maria, tenho vídeo aqui todos os dias. Não esqueça disso não. E ó, feliz sexta-feira santa pra você. Tchau. Paz e amor. Acreditando ou não em Jesus Cristo, seja feliz, seja honesto. Acredita em você. Tchau.